por exemplo, ele desenvolveu a pirâmide das necessidades, onde ele coloca que a base da pirâmide, né, ela vai subindo, são as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, né, depois as necessidades sociais, aí vai até a autorrealização. É aquilo. Se a minha casa caiu, né, eu estou sem casa, estou sem alimento para mim e para minha família. Como eu tenho condições de pensar em necessidades maiores, mais elevadas? Então, primeiro, as necessidades de segurança, as necessidades fisiológicas, de proteção, de teto, de alimentação, para aí sim a gente poder pensar em coisas maiores. Por quê? Porque primeiro são os instintos, né, Alexandre, de sobrevivência. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que uma pessoa que tá passando fome, fica muito difícil a gente falar, olha, você precisa ler um livro, né? Vai estudar, né? Fica muito complicado. A gente precisa, muitas vezes, atender a certas necessidades e entender os contextos. Então, no dia a dia, a gente precisa atender as nossas necessidades e muitas vezes você não vai conseguir isso de uma hora para outra. Você precisa fazer de uma forma sistêmica. Você vai atendendo as suas necessidades principais e aí, aos poucos, né, até dizem que durante o dia, a gente tem que trabalhar para se manter e à noite você tem que trabalhar para construir seus sonhos, né? Eu acho que, apesar da questão financeira não ser um impeditivo para esse tipo de conquista, ela facilita muito, que ela possibilita a pessoa sair do paradigma da carência, da subsistência, né, e tem mais tranquilidade e recursos para poder levar adiante esse projeto de evoluções espirituais e tudo mais. Quer dizer, o que nós estamos concluindo é assim, nessa questão, parece que a Viviane, o Neto, não existe essa oposição que às vezes nós tentamos na nossa cultura estabelecer, né, entre o espiritual e o econômico. Não existe essa oposição. É o né? São complementares. Se eu sou uma pessoa que eu tenho o necessário para mim sobreviver e eu consigo ainda prosperar mais, eu consigo me dar uma condição de vida boa, positiva, né? Eu consigo não ficar tão preocupado em administrar a falta do dinheiro para coisas tão importantes na vida, eu consigo ter uma vida mais confortável. Isso significa que eu vou ter mais espaço, mais tranquilidade, mais serenidade para eu poder, inclusive, me voltar para outras atividades de estudo, para que eu busque realização pessoal, aquela hierarquia que o Maslow, um autor na psicologia, desenhou das necessidades. Se eu supero as necessidades básicas, eu resolvo as necessidades de segurança, eu posso muito mais facilmente me abrir para viver o amor, para viver a realização, a estima, necessidades estéticas, do belo, da harmonia. Mas se eu estou naquele eixo da sobrevivência e está tão complicado, isso compromete o meu próprio desenvolvimento. Por isso que quando a gente pensa no eu acho que o é um conselheiro muito melhor do que o ou, né? Quer dizer, a gente pensar nessa coisa sistêmica, de eu conseguir uma prosperidade nos mais diversos aspectos. O Neto também falou uma palavrinha hoje aqui muito interessante, quando ele disse da abundância, né? E Jesus disse que nós precisamos ter vida e vida em abundância. Que ele veio trazer esta vida abundante. Quer dizer, nós precisamos superar, nós também falamos hoje em crenças limitantes, mas nós estabelecemos um teto para nós muito limitado. Para mim está bom assim do jeito que está. Se vier mais, estraga. Né? Onde não faltar é o suficiente. Onde eu ponho um teto assim bem baixinho, bem limitado, né?
E quando nós somos seres com um potencial enorme, somos seres para viver de maneira abundante. Claro que através de conquistas, superando desafios, não é? Aprendendo, mas vivemos em abundância, não vivemos de uma forma limitada, presa, né? Eu me lembro muito daquele experimento que se fez com tem vários relatos dessa pesquisa, mas você pega uma mosca, coloca dentro de um frasco e a tampa desse frasco você coloca microdisparos de choquinhos. Então, a mosca ela vai e bate nessa placa, né, que é como uma tampa justaposta associada a alguns estímulos desconfortáveis. E ela bate e recebe aqueles impulsos. Chega um ponto que você tira a placa e a mosca não voa. Ela não transcende a placa. É como se existisse uma placa imaginária. Claro que essa placa foi condicionada dentro dela, no sistema nervoso dela, um estímulo aversivo que foi condicionado. E muitas vezes nós procedemos assim na vida. Às vezes, no nosso ambiente familiar, nos foi passado crenças muito limitantes, como essa placa da mosca, para o nosso não crescimento, para a nossa não prosperidade, para o nosso não sucesso. E aquelas condições limitantes foram até removidas do ponto de vista objetivo. Você estudou, você venceu etapas, hoje você está com outras pessoas, você tem oportunidades incríveis perto de você, mas você continua ainda preso naquela placa com microchoques que impede você de voar. Sendo que essa placa hoje ela só existe no teu cérebro. Ela é um fantasma, mas ele está aí. Então é preciso remover essa placa. É preciso pensar que o gostoso da vida é que a vida vem em abundância, de forma generosa, grande. Tá? Pensar grande, metas grandes. Isso é importante. Viviane, vamos aos comentários finais do nosso programa e agradecendo muito a você, ao Neto, a participação. Bom, gostaria de agradecer, né, mais uma vez estar aqui. E assim, o que a gente tem que entender é que a melhor maneira de a gente ajudar os outros é mostrar como se faz o certo. Prosperem, né, cresçam, se desenvolvam, mostrem, por exemplo, a família de vocês, aos amigos, como fazer o certo. Né? Ah, mas a minha família, não, eles sempre pensam muito pequeno. Então, ok, mostre o certo. Vamos parar de ficar alimentando, nutrindo as misérias, as pobrezas. Você estaria dando um excelente exemplo. Com certeza. Viviane? Vamos mostrar como fazer para ser feliz. Às vezes, mais do que ficar puxando aquela pessoa para crescer, gostei do que a Viviane falou, mais do que ficar puxando, cresça, dando bronca, às vezes você tem um comportamento. E o exemplo, ele tem uma capacidade de arrastar, de convencer extraordinária e de inspirar modificações na vida do outro. E eu só queria falar mais uma coisa. Ninguém precisa acreditar no que a gente está falando aqui. Vamos testar. Testem em casa, testem com vocês. Façam. Né? Busquem realmente a manifestação em vocês, a transformação. Essa grande aventura que o Alexandre traz sempre aqui para a gente. Muito bem. Neto, com a palavra. Agradecendo também a possibilidade da participação e, para não ser redundante com o que a Viviane falou, é importante se manter atento à questão da impulsividade. Né? Tenha paciência. A paciência é uma virtude. E o Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, ele fala no livro, né, que a capacidade de resistir a um impulso é um triunfo do cérebro racional sobre o impulsivo. Né? E ajuda bastante na caminhada para o sucesso. Obrigado. Às vezes a gente, no afã, né, bem intencionado, né, Neto, querendo sucesso, querendo prosperar,